Olá, pessoal. Então, agora a gente vai entrar em uma outra parte, tá, daquela apresentação dos plateumintos. Vamos ver os nemateumintos. Então, agora, deixa eu maximizar aqui. Vou voltar aqui, tá? No meio. Bom, então a gente vai ver o filonemátoda, tá? Então, os nemátodas, gente, eles têm aqueles que atacam o homem e aqueles que atacam as plantas. Nessa apresentação, a gente vai ver aqueles que atacam o homem, tá? Então, os nemátodas, né, que são os nematóides, eles habitam tanto como parasitas, eles vivem tanto como parasitas, como também vida livre, certo? Então, a gente pode ter um ou outro. Aqui a gente vai ver somente aqueles que vão causar doenças ao homem, certo? Na outra apresentação, na próxima, a gente vai ver os que atacam as plantas. Ou seja, então vamos lá. Corpo delgado e cilíndrico, revestido por uma cutícula resistente, certo? Então, eles também fazem a equidise, tá? Eles trocam essa cutícula, assim como os artrópodos fazem, embora a estrutura das duas cutículas sejam diferentes. Eles são pseudocelomados, ou seja, possuem o falso celoma e têm simetria bilateral, tá? Os músculos longitudinais na parede do corpo, então eles têm uma locomoção lenta, mas tem, tá? Não há sistema circulatório ou respiratório. Olha que interessante, né? Então, não tem esses dois sistemas. Porém, o sistema digestivo é completo, com uma faringe muscular que facilita a sucção deles. Tem um anel nervoso através no esôfago, ou seja, é um sistema nervoso, digamos que rudimentar, mas já eficiente. Os sexos geralmente são separados, tá? Na grande maioria. E a fecundação interna, tá? Então, aqui, sem reprodução assexual ou regeneração, ou seja, ele tem uma reprodução sempre via cruzamento. Então, aqui, gente, aqui é a estrutura geral de um nematominto, tá? Mas depois a gente vai ver, principalmente nos que atacam plantas, que alguns têm umas formas diferentes. Bom, vamos lá. Quem são os parasitos do homem desse filonemátoda? Tem a Ascaris lumbricoides, que é a chamada lombriga, ou ascaridíase, tá? As fêmeas costumam ser maior que o macho, de 30 a 40, e o macho de 20 a 30. Tá? Eles se prendem à mucosa intestinal. Eles fixam no intestino delgado. Aqui uma foto deles. E esse tipo de verminose, ele ataca cerca de 30% da população mundial. Então, ou seja, digamos que é um dos mais populares, né? Que atacam sempre, né, várias regiões, né? Independente da região, ele pode aparecer. As infecções pequenas, quando se tem de 3 a 4 parasitas, a média de 30 a 40, e as intensas, de 100 ou mais parasitas. Olha que loucura, hein? De 100 ou mais parasitas. E a fêmea pode produzir 200 mil ovos por dia, tá? Que são expulsos por meio das fezes. Então, tá aqui, ó, o ciclo, tá? Ingere o ovo, ele se deposita aqui no intestino, cresce, a fêmea reproduz e, novamente, os ovos saindo junto com as fezes vão poder contaminar outras pessoas. Ele se alimenta do quimo intestinal. O que é o quimo intestinal? É aquele alimento que já está ali pré-digerido, tá? E ao se alimentar, ele não deixa a pessoa pegar os nutrientes, principalmente carboidrato, vitamina A e vitamina C. Então, a pessoa acaba ficando fraca, porque carboidrato que dá energia, tá? Fica suscetível a outras doenças, porque as vitaminas, principalmente a C, está ligada à imunidade, tá? Então, a pessoa fica muito fraca. A longevidade dele, gente, é por volta de 65 semanas. Então, ou seja, eles vivem bastante. Sintomas.
Em alguns casos, ocorre a migração pulmonar, causando pneumonia, bronquite e vômitos, tá? Ou seja, tá? Além, né, do trauma no intestino, tá? Da mucosa intestinal, que vai causar o que a gente chama de hipoglicemia. Que é hipoglicemia? A pessoa meio que apaga, assim, do nada, porque a pessoa tá fraca, ela não tá conseguindo pegar os nutrientes, a pessoa acaba ficando meio que desfalecida até, tá? Então, isso é hipoglicemia, que a gente chama de queda de açúcar. Diagnóstico laboratorial, ou seja, exame de fezes. Profilaxia, gente, educação sanitária, saneamento básico, tá? Cuidado na ingestão de alimentos, né? Não ingerir alimentos mal lavados. E tratar essa população contaminada. Não adianta fazer tudo isso, a população ainda está contaminada, né? Então, tem que ter uma junção, né, desses fatores aí, de todas essas ações, para que se naquela região desapareça a lombriga, a ascaridíase. Vukereria bancroft. Aqui, gente, é um euminto com boca, porém sem lábios, tá? A fêmea também é maior que o macho, né? De 7 a 10, o macho 3,5 de comprimento. E eles vão parasitar o sistema sanguíneo e linfático do homem. A longevidade, gente, é de 5 a 10 anos, tá? E esses casaizinhos ali novelados vão prejudicar a circulação. O vetor é o Culex, o Quinquefaciatus, o Fatigans e o Aedes, somente na Ásia. Tá aqui o Culex. E aqui o Culex, né, que vai injetar, né, as larvinhas da filariose. Então, aqui, gente, a filariose, gente, ela vai causar depois algo muito grave, tá? E vai evoluir para a elefantíase, tá? E 95 dos portadores, gente, geralmente são assintomáticos. Eles não sentem que eles estão com a doença. Então, é bem difícil o diagnóstico. Aí, vai ver, gente, olha como que está, ó. Olha esse grau aqui, tá? Ou seja, é o que a gente chama de elefantíase. As lesões podem ser devidas à ação mecânica do parasita, ou seja, obstrução, ação irritativa do parasita, que são as inflamações. Então, obstrui e inflama, e fica aquele aspecto horroroso, né? Daquela perna toda volumosa. E as pessoas, gente, e geralmente são pessoas muito simples, elas não sabem o que é, tá? A profilaxia, tratar os casos positivos, combater o mosquito, que é o vetor, né? Não adianta tratar uma coisa e não combater o mosquito. E com o uso de drogas antiparasitárias, tá? Um outro verme é o Ancylostoma duodenale, o Necator americanus, tá? Também é muito popular, é o que a gente chama de amarelão. 900 milhões de pessoas infectadas no mundo. Eles também parasitam o intestino do homem e vão se fixar por meio de dentes, tá? Causando pequenas hemorragias no intestino, tá? Então, e aqui, gente, ocorre a penetração da larva ativa pela pele. Então, tá aqui a foto dele. Aqui os dentes. Então, a ancilostomose, né, é o popular amarelão, porque as pessoas que têm essa doença, elas ficam com o aspecto, a pele amarelada, tá? E tem muitos casos que são assintomáticos, então as pessoas demoram a perceber, demoram a procurar um médico, ou seja, o tratamento acaba demorando, tá? Então a pessoa começa a ter perturbações intestinais, começa a passar mal, né? Tem muita fraqueza, começa a emagrecer. Então ela fala, eu como, e continua emagrecendo. Então esse é um sinal que está com amarelão. E pode também causar pneumonia, que é o Necator americanus. E por fim, gente, a larva migrans, que é o chamado bicho geográfico, tá? Essa doença atinge principalmente as crianças, porque as crianças,
elas sentam, né, na praia, no parquinho que tem areia, né? E um dos que levam, né, esse verme são os cães, tanto é que chama Cilostoma canino, tá? Então ela entra ali no tecido subcutâneo e vai fazendo como se fosse um caminhozinho, ela vai andando, formando como se fosse um mapa, por isso que chama bicho geográfico, causando prurido, principalmente à noite, certo? Então, geralmente crianças é que tem esse tipo de doença, certo? Então, por isso que quando a gente é criança lá, a mãe fala: olha, não senta na areia, põe uma toalha, né? Põe alguma coisa protegendo. Então, isso era por quê? Para evitar que a criança pegasse essa doença, tá? Então, e a larva migrã, gente, ainda é muito comum, tá? Tem até algumas praias que proíbem cachorro devido à larva migrans, ao bicho geográfico. Então, vocês podem ver, quando vocês forem numa praia, às vezes tem placa, proibido cão, né? Trazer cães. Porque os cães, eles são os principais, né? Que podem contaminar aquela areia. Certo? E parquinho também, né? Porque parquinho tem pior ainda, tem os cachorros de rua que ficam lá circulando, né? Então, evitar também que a criança sente, né? Geralmente está com short e tal, acaba pegando essa larva migrante. Ok? Bom, então é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta com os nematóides que atacam plantas. Ok?